esses ajustezinhos, né? E aí no final, então, da palestra, acho que a gente, né, eu não sei como que a comissão está fazendo, mas aí pode pegar alguns minutos aí, eu não devo ocupar todo o período de 1h30, 1h40 que foi passado, né? Então fica destinado aí para tirar as dúvidas. Cadê o meu mouse? Não está aparecendo, aqui está muito fininho, espera aí só um pouquinho. Esse daqui está melhor. Então tá, vamos lá. Bom, então, novamente, muito obrigado pela comissão organizadora. Hoje eu vou falar, então, sobre os efeitos das mudanças climáticas, né, principalmente com enfoque para biodiversidade, tá ok? Então, como que as mudanças climáticas, né, que está tão em evidência na mídia que a gente tem visto nos últimos, principalmente nas últimos meses aí, principalmente por causa desse calor exacerbado que a gente tem vivido, queimadas, né? Então, como que tudo isso um pouco mais longe, né? Como que toda a mudança climática histórica que a gente vem vendo, né, acontecer na mídia, discutir isso, como que isso se origina, né? A gente vai discutir como que isso pode trazer oportunidades para os modos de vida e distribuição de diferentes grupos de animais, mas inicialmente a gente vai discutir, né, trazer à tona aqui o porquê que isso está em evidência, né? Além de todo esse efeito direto que a gente tem das mudanças climáticas, né, alteração de temperatura, calor exacerbado, secas mais constantes, né? Outro fator que que traz bastante à tona esse tema mudanças climáticas é a questão digamos assim, da negação por parte de algumas pessoas, né? Mas não de algumas pessoas. Isso daí, digamos assim, a gente sempre teve pessoas que, sei lá, botam em dúvida uma vacina, por exemplo, ou mudanças climáticas, mas principalmente porque esse discurso vem de pessoas importantes, digamos assim, né? Pessoas que são líderes de nações, né? Presidentes, deputados, senadores, enfim, diversas pessoas com cargos políticos que têm poder de decisão para a população e que nega todo esse discurso, né? Então, esse é um tema que está em evidência também, principalmente porque líderes de países, nações, né, tem um discurso, uma percepção errada, né? Então, a gente, ao longo dessa palestra, a gente quer desmistificar um pouco dessa fala errada que alguns desses governantes têm, né? E, enfim, o que eu gostaria que vocês saíssem daqui é principalmente saber argumentar, né? Naqueles encontros de Natal que a gente tem, teu tio pergunta para você, o que você está fazendo? Estou fazendo faculdade. E você faz o quê, né? Então rola toda uma série de papo ali, e eu acho uma oportunidade muito boa da gente inserir conhecimento para os tios de WhatsApp, né, que lançam suas verdades ali, e eu acho uma oportunidade extremamente importante da gente aprender e divulgar um pouco de informação científica, que é isso que a nossa população em geral como um todo precisa, né, precisa aprender o que é um método científico, mas até aprender, né, muitas vezes é difícil a pessoa aprender, mas então vamos jogando as verdades científicas que já tem comprovada, né. Então, esse é um dos objetivos da palestra também. Então, a palestra está dividida aqui em 4 principais tópicos, né? Então, primeiro a gente vai rever o que causa as mudanças climáticas atuais que a gente tem vivido, né? Ou seja, qual que é a relação do aumento da concentração de gás carbônico com a alteração dos regimes climáticos. Num segundo momento, a gente vai procurar entender como previsões climáticas futuras poderão oferecer oportunidades ou ameaças para a biodiversidade, procurando entender um pouco o que são as mudanças climáticas, né? É um aumento de temperatura ou é um aumento de seco? O que é caracterizado, né? Quais são as características dessas mudanças climáticas? E como que isso pode oferecer diferentes oportunidades ou ameaças para as diferentes formas de vida. Em um terceiro momento, apontar como organismos podem responder às mudanças climáticas globais. Então, entender, né, quais são as como os organismos podem reagir a uma alteração de ambiente, como que ele pode responder.
E, em última instância, entender como que é feito um estudo para entender os potenciais alterações, né, de respostas da biodiversidade e como que isso pode ser tomado no contexto de conservação, né, como que a gente pode mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Então, né, isso daqui é um esquema bem comum nos livros didáticos da área de biologia, né, que mostra, então, o que é o chamado efeito estufa, né? Então, a gente tem os raios de sol, né, todo o calor e os demais raios, né, que saem do sol vindo para o nosso planeta, e no nosso planeta a gente tem uma camada de gases, né, circundando o nosso planeta, que é chamado, então, a atmosfera. Essa atmosfera ela é composta por diferentes tipos de gases, né, vários deles aqui, e dentre eles o gás carbônico, né, o CO2. O gás carbônico ele é importante para reter parte do calor que atravessa essa camada atmosférica, chega no nosso planeta, e o nosso planeta manda de volta parte desse calor, né? Então, essa camada atmosférica, tendo como um dos componentes desses gases o gás carbônico, vai ser importante para reter parte desse calor, né? Então, esse calor é mandado de volta para o espaço, parte dele consegue atravessar de novo e voltar para o espaço, mas parte dele volta e se tem, então, o chamado efeito estufa, né? Então, é mantido um calor aqui dentro dessa bolha, digamos aqui, né? Aqui dentro dessa camada atmosférica, e é isso que, durante o desenvolvimento da evolução do nosso planeta, né, manteve as condições de clima específicas que proporcionou o desenvolvimento da vida como a gente vê hoje, né? Então, se eu não me engano os números, né, eu posso errar por alguma coisa aqui, mas se eu não me engano é 0,03 a porcentagem de concentração de gás carbônico em níveis normais, né, digamos assim, mas com o aumento dessa concentração de gás carbônico nessa camada, vai causar um aumento maior de temperatura de média ao longo da superfície do planeta, né? Então, o que causa, né, esse aumento de concentração de gás carbônico ao longo da nossa atmosfera? Bom, carbono é um dos principais constituintes de diversos compostos orgânicos, né? Então, compostos animais, vegetais, né, de formas de vidas diferentes, tudo tem o carbono na sua constituição química, né, que faz parte de um determinado corpo. Então, tudo que é queima de material orgânico, de compostos orgânicos, né, libera esse carbono que está dentro de um determinado corpo, liberando, né, havendo a queima, né, desse material orgânico, tem o aumento da concentração de gás carbônico no ar, na atmosfera. Então, o primeiro deles, a gente tem aqui como um dos causadores do aumento da concentração de CO2, as queimadas, né? Ou seja, tendo como principalmente componente aqui vegetação, queimada de vegetação, ou de animais que morrem, né? Enfim, tudo isso sendo queimado, liberado para o ambiente, vai causar um aumento de concentração de gás carbônico na atmosfera. Segundo, queima de combustíveis fósseis, e esse é um dos principais causadores, até então, do aumento da concentração de gás carbônico. Ou seja, combustíveis fósseis são o quê? Tudo que é composto são derivados, né, do petróleo, de carvão natural, de carvão vegetal, né? Então, o que a gente vê aqui, né, liberando em carro também é a queima de combustíveis fósseis, né? Então, derivados do petróleo, gasolina, diesel, né? E a queima, né, o uso, né, a implementação de usinas
de carvão, né, de queima de carvão para alimentar a energia elétrica em cidades, né, em países, né, então tem países como China, Mongólia, né, e vários outros ali que tem como principal fonte de energia elétrica a queima de combustíveis fósseis, né, no caso, então, de carbono, por exemplo. Então, isso é uma liberação massiva de gás carbônico na atmosfera e que, consequentemente, em última instância, vai aumentar a concentração de gás carbônico na atmosfera, né? E o que a gente vê ultimamente é um aumento de queimadas, né? Principalmente no Brasil, que a gente vê aí ao longo do último mês, que causa, então, que está causando uma certa preocupação, né? É importante, né, a gente ter essa cautela, né, de não deixar as queimadas acontecerem, principalmente para não aumentar o consumo o aumento de concentração de gás carbônico na atmosfera, mas o grande responsável até então, né, considerando o nível da velocidade com que os gás carbônicos estão sendo liberados na atmosfera, o principal emissor desse gás carbônico é queima de combustível fóssil, né? Mas isso não quer dizer que a gente não deva se preocupar com queimadas, né? Tipo, se a gente queimar áreas extensas, né, pode aumentar, né, enfim, ainda mais o nível de gás carbônico e, além disso, causar uma disruptura em diversos serviços ecossistêmicos que a natureza, que a vegetação, por exemplo, retorna para nós humanos, né? A gente vai falar isso daí um pouquinho mais para frente. Então, né, visto aqui que essas são as principais emissões de gás carbônico na atmosfera, a gente vê, né, principalmente ao longo do século passado, do século XX, um aumento exponencial de concentração de gás carbônico na atmosfera, né, por aqueles motivos mostrados no slide passado, e ao longo, né, dessa intensificação ao longo do século passado, a gente vê um aumento na temperatura média ao longo do ano. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê, né, eles fazem o cálculo mês a mês, né, então um círculo fechado significa o ciclo de um ano, né, desde 1850 até o período de 2016, a diferença da temperatura de 1850 a cada ano que se passa. Então, quanto mais concêntrica essa espiral, menos a diferença de temperatura entre um determinado ano e 1850. Quanto mais para fora, convergente, se torna essa espiral, maior diferença entre a temperatura de um dado ano e o seu ano referência de 1850. Então a gente vê que aqui nesse primeiro círculo vermelho é uma diferença de 1,5 graus de um determinado período para o ano base de 1850. A gente vai começar a observar aqui, ó, 1850 e rodando. Né, a gente vai observar que a partir do ano 2000 começa a ficar mais externo, né, essa curva. Ou seja, uma diferença de temperatura maior, principalmente, né, a partir de 2000 agora, para a média de temperatura de 1850. Ou seja, aumentou relativamente consideravelmente, né, a temperatura média atual em relação a mais de 100 anos atrás. E nesse mapa mundi aqui à direita, mais no centro, na verdade, do slide, ele mostra essa mesma dinâmica, né, a temperatura média em 1950 menos a temperatura média, né, em cada distribuído ao longo do planeta a cada ano que se passa, né? Então, onde tiver cor mais avermelhada, significa que é uma média de temperatura mais quente em relação ao 1950, e onde tiver uma média de temperatura mais azul, uma coloração mais azulada, significa que, na verdade, não é um aquecimento, e sim um resfriamento médio em relação ao 1950. O que esse primeiro mapa nos mostra são apenas números da temperatura média global, por exemplo, de grid por grid que está sendo analisado nesse mapa do lado dele. Esse mapa, esse GIF aqui,
o interessante que ele mostra para a gente é essa dinâmica espacial da variação da temperatura ao longo dos anos, né, ao longo de 50 anos no caso aqui. Ela não mostra apenas que a média de temperatura global é maior, ela mostra onde é mais quente em um determinado ano e mostra até um padrão diferente do que a gente imaginaria. A gente vê aqui alguns pontos onde está tudo vermelho, emergindo pontos azuis, né, áreas azuis, né? Então isso significa que as mudanças climáticas globais que a gente vive atualmente, ela é muito dinâmica, varia muito de ano a ano, onde um ano pode estar com uma temperatura maior em relação a um determinado ano base. No outro ano ela pode estar mais gelada, mais fria. Então isso mostra que as mudanças climáticas globais ela é muito dinâmica e não imprevisível, né, mas variável ano a ano em diferentes regiões do mundo. E isso já é um primeiro argumento para a gente mostrar para quem nega as mudanças climáticas globais que utilizar o termo aquecimento global é uma forma muito simplificada, generalizada de considerar as mudanças climáticas globais que a gente tem vivido ao longo dos últimos 100 anos, né? Então, por vezes, enfim, se a gente utilizar o termo aquecimento global, tá, isso é verdade, porque na grande maioria do planeta existe um aumento da temperatura média, mas em outras regiões, na verdade, em um determinado ano, tem, na verdade, um resfriamento, né? Então, por exemplo, né, o que é bem clássico, né, nessa semana eu vi, né, alguns políticos brasileiros, Trump, né, o presidente dos Estados Unidos geralmente fala isso, né, então quando tem uma nevasca forte em Nova York, por exemplo, um dos primeiros discursos é a saudade do aquecimento global, né? Só que o que custa entender para o pessoal que nega as mudanças climáticas globais é que a mudança climática global não é somente aquecimento global, né? Dependendo do ano, pode ter uma diminuição da temperatura média. Então, conforme a gente vai ver nos próximos slides, a mudança climática atual que a gente tem vivido, na verdade, a melhor caracterização para ela significaria mudanças climáticas, né, vivenciando eventos extremos climáticos, né? Então a gente aqui, enfim, aqui em Bauru mesmo, né, até um mês atrás veio uma onda de frio que fez, enfim, há um mês atrás, um mês e meio atrás, que fez 8 graus aqui, né, uma região super quente, aqui é uma região de cerrado, né, uma das poucas áreas de cerrado que entra dentro do estado de São Paulo, e que fez 8 graus em uma madrugada, né, ficou durante uma semana inteira com média de 12 graus Celsius, né, a temperatura máxima de 16, 17 graus, né, e agora, um mês depois, bateu o recorde da cidade, né, é o recorde da cidade que bateu essa semana, 40 graus e meio, né. Ou seja, a gente está vivendo eventos extremos climáticos, né? E quando chove, cai um pé d'água que inunda toda a avenida aqui, causa sempre com mais frequência, causando transtorno de alagamentos, né? Então, enfim, resumindo, o que a gente viu de mudanças climáticas relacionadas à temperatura ao longo dos últimos 100 anos? Um aumento médio de 0,85 graus em relação a 100 anos atrás. Pode parecer pouco? Pode, a gente até poderia pensar que pode parecer pouco esse aumento de 0,85 graus Celsius, mas isso é uma média. Em regiões urbanas, o aumento médio da temperatura atual para 100 anos atrás, por exemplo, pode ser uma diferença de até 6 graus Celsius, né? Em regiões urbanas é onde essas mudanças climáticas se tornam mais exacerbadas, e regiões urbanas é onde a grande maioria da população humana vive hoje, né? Então não adianta nada, enfim, ao longo da superfície inteira do nosso planeta a gente vê uma média de 0,85, sendo que em regiões urbanas, onde está uma maior parte da concentração da população humana, está experimentando 2, 3, 4, 5 ou 6 graus de aumento médio na temperatura, né?
E essa previsão de aumento médio, né, pelo IPCC, o painel intergovernamental, né, internacional de mudanças climáticas, prevê um aumento para os próximos 100 anos, um aumento médio de 1,5 grau até 2 graus acima do que a gente já conseguiu. Então, se a gente já tem um aumento médio de 0,85 grau hoje, a previsão é de ter um aumento de mais 1,5 grau até 2. Lembrando, isso é uma média, né? Em regiões urbanas, isso pode ser muito mais exacerbado, tá ok? Então, a gente viu, né, no slide anterior que a mudança climática que a gente tem vivido atualmente, ela é muito dinâmica ano a ano, né? Então, um ano pode ter um regime de chuva muito bom, digamos assim, né, razoável, que não falte água para as pessoas. No outro ano pode ter uma seca generalizada, as chuvas demoram a chegar e quando chega é um volume relativamente pequeno. As mudanças climáticas globais causam efeito de circulação de massas de ar, por exemplo, né? Então, enfim, aí a gente já entra mais numa questão meteorológica, né? Então, aquelas correntes de ar, sistema Hadley, né? Enfim, meteorológicos que vêm do sul ou do norte, enfim, diferentes correntes de ar, elas se alteram com essas mudanças de regimes climáticos, né? E, consequentemente, altera, enfim, é alterado ainda mais quando outros fatores sinergéticos atuam, né? Então, por exemplo, o que a gente tem hoje, rapidamente, que me vem em mente, é que, enfim, a gente tem hoje, né, a região da Amazônia, a principal área de desmatamento da Amazônia, na porção sul do seu domínio, né, divisa com Pará, Mato Grosso do Sul, né, Mato Grosso do Sul não, Mato Grosso, Goiás, né, então principalmente essa área de transição com o Cerrado, né, onde, sei lá, grandes fazendeiros aí desmatam, né, tem-se o desmatamento, e isso forma uma camada geográfica, né, uma camada espacial seca. Então a umidade que vem da Amazônia, né, os chamados rios voadores, que vêm da Amazônia para o Sudeste, né, e causa os efeitos de chuva ao longo do sul e do sudeste do país, ela precipita nessa área desmatada, né? Então essa área desmatada, sendo um ambiente mais seco e mais quente, a chuva tende a cair nesses lugares mais secos e se chegar, né, com menor volume de chuva para a nossa região. Então efeitos de desmatamento potencializam ainda mais essas alterações meteorológicas que o aumento da concentração de gás carbônico causa para toda essa variação de clima, né? Tá. Então, diferentes institutos de pesquisas meteorológicas geram em suas bases de dados como que deve ser o clima em períodos de tempo futuro, por exemplo. Então, no site, no portal do Chelsea, né, onde a gente rotineiramente entra para baixar dados de clima futuro, para fazer estudos de modelagem de distribuição, que é o que eu vou falar um pouco mais para frente, tem-se diferentes modelos de circulação global atmosférico, né, por diferentes institutos de pesquisa meteorológica. Então, por exemplo, só mostrando, esse IPSL é um instituto da França, tem outros canadenses, eu não sei especificamente qual que é, se é o CGM, CGC, enfim, algum desses é canadenses, outros japoneses, outros americanos. Então existem diversos institutos de pesquisas meteorológicos que geram mapas de como que deve ser a média de temperatura em diferentes períodos de clima futuro, né? Então a gente pode selecionar aqui, a gente quer de uma determinada base de dados, né, CMIP5, enfim, é uma dessas bases de dados aqui. Eu quero somente a variável precipitação em um cenário de emissão de gás carbônico otimista ou pessimista, né? Então tem-se diferentes cenários de emissão de gás carbônico. Otimista, né, considerando que a população absorve informações de desenvolvimento sustentável e, consequentemente, elimine menos
gases CO2 para a atmosfera, ou cenários de emissão pessimista, onde a população realmente não aprende nada, não tem medidas sustentáveis, né? Então geram cenários de temperatura e precipitação quando nenhuma medida sustentável é tomada pelas populações, então são climas mais extremos, né, que se deve se encontrar no futuro. Então, a partir dessas diferentes bases de dados, né, para os diferentes períodos de clima, esse grupo de pesquisadores, né, liderado pela Raquel Garcia, eles dimensionaram e mostram aqui quais seriam diferentes métricas de mudanças climáticas que seriam importantes, né, para proporcionar novas oportunidades para as espécies, ou se seriam, na verdade, ameaças para essa biodiversidade, né? Então, por exemplo, considerando esses diferentes instituições meteorológicas, considerando década a década aqui, ela juntou esses dados e mapeou onde no nosso planeta, né, deverão existir nos próximos anos, nas próximas décadas, eventos climáticos extremos. Ou seja, onde variações de temperatura tendem a alcançar seus valores extremos, né? Então, onde variações de temperatura deve alcançar secas, deve ocorrer secas proeminentes ao longo do nosso planeta, ou onde alagamentos deverão ser mais frequentes no nosso planeta. Então, esse primeiro mapa aqui é um combinado de eventos extremos, considerando tanto variações de temperatura quanto de precipitação, né? Então, observa que, por exemplo, na região tropical é a região onde mais tem chance de ocorrer eventos climáticos extremos. Por exemplo, na região de Manaus, que já vive um pouco disso, regiões de extremos climáticos relacionados com enchentes, né? Então, vira e mexe, a gente pode ver, acompanhar na televisão que uma determinada chuva ocorreu em Manaus, por exemplo, o rio entrou um pouco para a cidade ali, né? Então, enchentes pode ser mais frequente nessas regiões, em comparação com outras localidades, né? Enfim, onde, na verdade, o que pode acontecer é uma estiagem mais prolongada, então um período do ano com uma seca mais pronunciada, como, por exemplo, região da Califórnia ou Pantanal, né, onde secas mais intensas deverão ocorrer, menos chuva, temperaturas mais altas, né, e que, consequentemente, potencializam a ocorrência de queimadas, né? Então, tudo isso, né, essas queimadas que a gente vem vivenciando, por exemplo, já existem alguns estudos, né, que eu tenho conhecimento de 2008, por exemplo, que já mostra que, com uma alteração climática, né, tornando a região do Pantanal mais seca, né, mais sazonal, com uma sazonalidade bem mais marcada e seca, já estariam tornando essa região mais propícia para a ocorrência de fogo, né? Então, esses estudos já existem, sei lá, há pelo menos 10 anos atrás, né, que eu tenho conhecimento. Então, isso, né, na minha opinião, já deveria ter sido absorvido pelos tomadores de decisão, e medidas, né, de gerenciamento de SOS, né, de socorro, já terem sido implementados em formas de lei para poder ter um serviço de emergência mais efetivo para quando ocorrer esses tipos de extremos climáticos, né? Então, tudo isso, essa informação de como deve ser o clima num futuro próximo, há 10, 20 anos, ou mesmo daqui a 50 anos, já tem-se, né, estudos bastante robustos quanto a isso, de como deve ser o clima, e só falta a vontade política, né, de inserir, de incorporar essa informação científica durante uma tomada de decisão efetiva.
minimizar os impactos de mudanças climáticas, mas é isso, né? Já tem esses estudos de previsão de como deve ser o clima, então informação a gente tem, né? Mitigar os efeitos de mudanças climáticas. Bom, uma segunda métrica que esses pesquisadores identificaram que pode representar ameaças ou oportunidades para a biodiversidade seria, então, onde novos regimes climáticos devem emergir no planeta. Então, o que seria novos regimes climáticos? A gente tem, por exemplo, na nossa região aqui de Bauru, na região de Jaboticabal também, enfim, interior do estado de São Paulo, um regime climático CWA de Köppen, né, ou, enfim, traduzindo isso para a gente conseguir explicar, né, enfim, em uma turma de colegial, de ensino fundamental, ou mesmo para parentes, né, em reunião de Natal, por exemplo, o que seria esse tipo de clima, né? Esse tipo climático que a gente tem no interior do estado de São Paulo é um clima onde os invernos são frios e secos, e os verões são quentes e úmidos, né? Por outro lado, na região do Amazonas, por exemplo, existe a estação quente e úmida e a estação mais quente ainda e menos úmida, né? Enfim, são diferentes combinações de temperatura e chuva que as diferentes regiões do planeta têm, que já são caracterizadas, né? Então, por exemplo, outro tipo de regime climático totalmente diferente do que a gente tem aqui é na Califórnia, por exemplo, né? Onde o verão é quente e seco em relação ao que a gente vivencia aqui no interior do estado de São Paulo, e o inverno é frio e chuvoso, né? Então, são tipos de combinações de temperatura e umidade ao longo do ano que têm as suas características, né? Então, o que esses autores mapearam, né, baseado no tipo de clima que deve existir nas próximas décadas, se novas combinações climáticas devem emergir no planeta. Então, sim, né, por exemplo, onde tem cores mais quentes aqui, né, mais avermelhadas, significa que novos regimes climáticos deverão surgir nessas regiões. Ou seja, se no norte, na região tropical, existe um clima quente e úmido, e em outras estações do ano um pouco menos úmido ou um pouco menos quente, né? No futuro vai haver uma combinação diferente. Que tipo de combinação diferente? Né? Um clima mais quente ainda, com uma estação úmida, e um clima quente com uma estação com uma temperatura mais seca, né? Não sei. O que o mapa mostra que não dá para a gente saber como que seria essa combinação. Mas um clima mais quente certamente ocorre, né? Talvez com uma diminuição de pluviosidade, de chuvas, não sei, né? Mas novas combinações climáticas devem ocorrer principalmente na região tropical, né? E isso é uma ameaça ou oportunidade para a biodiversidade, né? Para as espécies, né, para a biodiversidade da região tropical, o surgimento de novos regimes climáticos seria uma ameaça, né? Por quê? Porque evolutivamente falando, né, para surgir novas adaptações a um clima totalmente diferente do que já existia, pode ser difícil para uma espécie saber lidar com um novo tipo de clima, né? Agora, por exemplo, em outras regiões onde não deve haver um surgimento de um novo regime climático, por exemplo, né? Então as espécies enfrentariam menos oscilações climáticas, então elas teriam uma oportunidade de sobrevivência a mais, né? Ou mesmo espécies de regiões tropicais poderiam migrar, né? Não sei, para essas regiões onde o clima fica mais estável ao longo do ano, né? Então isso são ameaças ou oportunidades que surgem para a biodiversidade lidar, né, nas próximas décadas. E uma terceira métrica é o quão rápido tudo isso vai chegar, tanto esse surgimento de novos regimes climáticos ou o acontecimento de eventos climáticos extremos, né? Então isso vai chegar com que rapidez? Então os pesquisadores mapearam aqui onde no globo essas alterações climáticas devem ocorrer mais gradativas, né? Essas áreas mais claras ao longo do globo, e as áreas mais escuras são as áreas onde esses extremos climáticos, surgimento de novos regimes climáticos,
deve ocorrer mais rápido, nessas regiões com cores mais quentes, tá ok? Então isso se torna uma oportunidade para as espécies onde essas áreas são mais claras no mapa, ou seja, onde as espécies teriam mais tempo ou de migrar, ou de, enfim, achar alguma adaptação que ela já tenha e poder exibir para enfrentar essa alteração climática gradual que são nessas áreas mais claras, né? Em compensação, isso tudo, as mudanças climáticas se tornam uma ameaça onde essas áreas no mapa são mais escuras, são mais avermelhadas. Por quê? Porque ela deve chegar, se já não chegou, né, numa velocidade mais rápida, né? Essas alterações climáticas estão chegando de uma maneira mais rápida. Então isso torna uma ameaça para as espécies. Por quê? Porque evolutivamente falando é difícil a espécie evoluir, criar novos traços, né, morfológicos ou fisiológicos, né, para lidar com um tipo de ambiente diferente, né? Então isso tende a, se as espécies não tiverem alguma adaptação, né, alguma característica fisiológica que ela já consiga exibir, mas nunca expressou antes, né? Então isso pode se tornar difícil quando esses eventos climáticos ocorrem de uma maneira mais rápida, tá ok? Bom, então como que isso tudo, essas mudanças climáticas, podem afetar a biodiversidade? Então vamos entender um pouco, recapitular um pouco, o que determina uma espécie manter seus limites de distribuição, né, em uma determinada área, por exemplo, e por que não ocorre em outras, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente quer estudar como que surgiu uma determinada espécie nessa região, essa espécie de perereca da Mata Atlântica. Bom, ela pode ter surgido nessa região por dispersão, então essa espécie, sei lá, já ocorria em algum outro lugar, e ela alcançou essas novas áreas e chegou e colonizou, e os locais que ela ocupava, né, anteriormente não ocupa mais, então ela foi alcançando novos limites de distribuição geográfica. Ou se ela não dispersou, né, ela surgiu de algum lugar. Então ela surgiu de algum ancestral comum, né, por algum evento de especiação, né, esse organismo se tornou uma espécie singular, né, e a partir desse surgimento dessa espécie, ela foi explorando os ambientes e se dispersando. Tá, mas o que permite ela alcançar determinados limites de distribuição geográfica, mas não outras áreas? O fator principal seria a tolerância ambiental, então o regime climático, né? Então a fisiologia da espécie vai permitir ou não os organismos ocorrerem e permanecer em um determinado ambiente. Se essa espécie, se os organismos dessa espécie não têm adaptações para lidar com um tipo de clima mais quente, como o cerrado, por exemplo, ou mais seco que o cerrado, o organismo ele vai, né, não vai conseguir transcender essas barreiras de distribuição, não vai, se conseguir transcender essa barreira, não vai durar por muito tempo, ou vai morrer, ou não vai conseguir deixar descendentes, né? Por quê? Porque fisiologicamente falando não tem adaptações para tolerar um determinado tipo de regime climático, né? Uma vez que esses organismos conseguem, se estabelecem ao longo de uma distribuição geográfica, outros fatores moduladores, né, vão ajustar os limites de distribuição, como interação com outras espécies, presença de um patógeno, presença de um predador, pode evitar que uma espécie ocorra em uma região, ou uma espécie pode favorecer ela ocorrer em abundâncias maiores em uma determinada região, como interações mutualísticas. Competição pode restringir uma espécie de ocupar uma área, né, perdendo então para uma espécie competitivamente superior. Mas esses fatores são todos fatores secundários que vão ajustar, modular os limites de distribuição. Nada disso adianta se o organismo não tolera uma condição climática nessa região. Então, tudo isso é para mostrar que, via de regra, o clima é o principal fator que determina os limites de distribuição geográfica
de uma espécie. Então, se o clima mudar, o que acontece? Né, se o clima mudar drasticamente, pode causar extinções locais, né, e uma espécie não ocorrer mais em uma região. Mas, até uma espécie ser extinta, né, os organismos podem exibir respostas, né, a essas alterações climáticas. Quais seriam essas respostas que os organismos podem exibir? Então, nesse artigo de revisão, liderado pela Celina Bellardi, eles reconhecem, então, 3 formas de resposta. Uma resposta individual, né, são adaptações que o organismo já tem, ele pode não exibir em nenhum momento da sua vida, né, mas frente a diferentes alterações do ambiente, ela pode exibir essas alterações comportamentais ou fisiológicas. Pode ser uma resposta no tempo, uma resposta fenológica, ou seja, a gente vai falar mais para frente, que seria alterações no ciclo de vida ao longo do ciclo do ano, por exemplo, e uma resposta espacial. A espécie, né, migra, se dispersa no espaço geográfico para procurar aquelas áreas climaticamente favoráveis para os seus modos de vida. Tudo isso, né, então essa resposta individual, a resposta fisiológica ou comportamental, dentro dos limites de tolerância que o organismo já tem. E como que seria isso? Né, vamos dar um exemplo dessa espécie de lagarto que ocorre na região do Chile, né, na América do Sul. No laboratório, os pesquisadores, então, mensuraram quais são as tolerâncias térmicas que 3 espécies desse gênero de lagarto têm. Então, por exemplo, nessa região do Chile, a gente tem aqui o norte para cima, o sul para baixo, região do Pacífico, e aqui a região da Cordilheira dos Andes, né, onde é cortado o mapa, então, para visualizar melhor a distribuição das espécies. Então, por exemplo, a gente tem essa espécie de distribuição geográfica maior, né, ela ocorre desde do Pacífico, né, até, então, a base das cadeias da Montanha dos Andes, tá? Mapeando isso, né, qual que é a média de temperatura ao longo de toda essa extensão geográfica? Essa aqui varia de 5,8 mais ou menos até 17 graus mais ou menos, né? Então tem-se essa distribuição dos organismos dentro desse limite, de 5,8 até 17 graus mais ou menos. Essa espécie que está em uma região de altitude maior, né, nas montanhas propriamente dito, e nesse limite de distribuição geográfica, tem-se então a temperatura média, a extensão de temperatura, né, o limite de distribuição da temperatura nessa região é isso, varia de -5 até 11 graus. E nessa espécie que vive no sopé ali da cadeia, né, por hora, enfim, em área de altitude e também em áreas baixas, ela vê, né, os organismos nessa região encontram um clima variando de 5,8 a 11,2, ok? Mas e no laboratório, quanto que esses organismos aguentariam de máximos e mínimos de temperatura? Então isso daqui, pessoal, na ecologia é o chamado nicho ecológico das espécies. Nesse caso, o que está sendo mensurado aqui é o nicho térmico, né? Qual extensão de temperatura um organismo aguenta não, né? Vive no ambiente, né? Nos limites de distribuição geográfica dele. Ou seja, convivendo com as outras espécies, né? Tendo interação com outras espécies, vivendo nesse ambiente, qual que é o nicho realizado? Ou seja, qual que é a variação de temperatura que o organismo encontra ao longo da sua distribuição geográfica? Então, é esse caso dos gráficos A. Mas quais são os seus limites de tolerância fisiológica? Ou seja, qual que é o seu nicho fundamental? Quando todas as interações com as espécies são deixadas de lado, né, onde só é avaliado a capacidade de resposta fisiológica dos organismos, como que esses organismos podem responder a esses limites de tolerância térmica? Então,
esse organismo que vive aqui na região mais quente, a faixa ótima dela de variação térmica varia de 20, 19 graus até uns 45 graus. Essa espécie que vive nessa região, ela aguenta de 10 graus até 45 graus mais ou menos, e essa espécie que vive nas montanhas propriamente dita, ela aguenta uma variação de 5 graus até 45. Ou seja, a gente observa aqui que o limite térmico inferior, muitas vezes, é maior, inclusive, né, tá mais ou menos que na faixa que o organismo encontra, né, enfim, no limite superior, né, que o organismo encontra na natureza. Tá, como que o organismo consegue viver aqui? Então, o organismo pode viver nesse ambiente enterrado ou em algum microhábitat que faz ele fugir, digamos assim, desses clima, desse microambiente mais extremo, né? Mas, enfim, os organismos nas condições ideais para ele de laboratório, né? Então, os pesquisadores aqui colocando os lagartinhos em uma esteira, né? Rodando essa esteira, diminuindo a temperatura, eles veem que os organismos têm uma certa variação na resposta do limite térmico inferior. Algumas espécies toleram mais o frio, outras intermediário e outras toleram menos, né, o frio. Mas, por outro lado, quando os lagartinhos estão na esteira e vai aumentando a temperatura, todas essas três espécies aqui tiveram um limite relativamente fixo nos 45 graus Celsius, né? Nesse mesmo estudo, os autores eles fazem uma compilação de limites de tolerância térmica para várias espécies de diferentes grupos animais e vegetais, né? Plantas, borboletas, anfíbios, insetos, aranhas, né? E é consistente nesse estudo que o limite de tolerância térmica inferior é altamente variável entre as espécies. Em vegetais, por exemplo, tem espécies que toleram menos 50 graus Celsius. Né? Então, para os diferentes grupos biológicos que eles avaliaram, e são bastante grupos biológicos, eles encontram que limites de tolerância térmica inferior para o frio é altamente variável. Tem espécies que aguentam bastante frio, espécies que aguentam menos, né? Então, todas elas tendo uma variação de tolerância para o limite térmico inferior. Por outro lado, para esses mesmos grupos que eles compilaram nesse estudo, eles enxergam, né, eles encontraram que a grande maioria das espécies entraria em um colapso fisiológico por volta de 45, 50 graus Celsius. Ou seja, enquanto aqui existem espécies que toleram menos 50, menos 40, menos 10 graus Celsius, a grande maioria das espécies não tem uma variação para o limite térmico superior. Ou seja, a grande maioria das espécies tem um limite aqui que freia a capacidade de sobrevivência dela. E de que maneira isso se torna um perigo, né, uma oportunidade para os organismos frente às mudanças ambientais que a gente está vivendo atualmente? Significa que em regiões tropicais, onde a maioria das espécies já vivem no limite fisiológico superior, um aumento ainda maior de temperatura poderiam estar colocando essas espécies em colapso fisiológico, né? Elas poderiam morrer mais facilmente porque a temperatura ficou muito alta e elas não têm adaptações para lidar, fisiologicamente falando, com um tipo de ambiente quente. Por outro lado, espécies de regiões temperadas, subtropicais, mas temperadas, no caso dessas três espécies de lagartos, muitas vezes um aumento de temperatura pode se tornar, na verdade, até fisiologicamente falando, né, fazer com que as espécies vivam, na verdade, um pouco mais próximo do seu ótimo fisiológico, né? Então, se elas vivem em um ambiente relativamente gelado, de 5 a 11 graus, aumentando a temperatura faz com que a espécie viva um pouco mais próximo do seu ótimo fisiológico, tá ok? Então, espécies de regiões temperadas, subtropicais, por exemplo, teriam mais chances de sobreviver às mudanças climáticas
do que espécies de regiões tropicais, que já vivem, muitas delas, principalmente aquelas que vivem na região tropical, mas em regiões mais áridas, né, com uma temperatura maior, né, então regiões de caatinga, desérticos ou mesmo de cerrado, né, um aumento mínimo que seja nessas regiões já pode colocar essas espécies em estresse fisiológico, porque elas já estão próximas do limite superior de tolerância térmica. E qual seria um outro tipo de resposta? Tá, só complementando aqui, além dessas respostas fisiológicas, pode ser uma mudança comportamental também. Então, se uma espécie é típica alimentadora, né, esse lagartinho típico alimentador de um determinado inseto, um inseto de um determinado tamanho, ela pode, né, esse inseto não ocorrendo mais na região, porque não se adaptou bem, sei lá, não soube lidar com uma alteração climática, ele pode mudar de comportamento alimentar, podendo se alimentar de um outro organismo também, né? Então essa seria uma outra forma de mudança de resposta individual dos organismos. Se o organismo não consegue exibir uma resposta individual, tem a alternativa de alterar ciclos vitais dos seus modos de vida para aquela época do ano mais favorável. Então, mudança em eventos vitais de ciclo de vida, focando, então, né, naqueles meses mais favoráveis para o seu modo de vida. Então, por exemplo, muitas espécies, né, que têm migração, né, por longas áreas, né, normalmente isso é desencadeado por um fator climático, uma alteração de temperatura ou presença de chuva, né? Então, o clima alterando ao longo dos anos, então uma seca durando mais e uma estação chuvosa chegando um pouco mais tardia, essas espécies podem adiar esses eventos de migração, por exemplo, quando a chuva chegar, por exemplo, né? O florescimento de espécies vegetais, né, que muitas vezes acompanha alterações de regimes climáticos, como a mudança de temperatura ou ocorrência de chuva, né, diversas espécies já se tem o relato na literatura que florescimentos podem adiantar ou chegar mais tardiamente de acordo com o regime climático daquele determinado ano. Né, no meu caso, que trabalho, né, fiz meu doutorado e mestrado com anfíbios, né, então normalmente os anfíbios se congregam em poças, né, principalmente no período chuvoso do ano. Então a gente está nesse período de agora, né, extremamente quente, os anfíbios ainda não saíram, digamos assim, aquele boom de espécies, porque não choveu ainda, porque não tem água, né, para eles depositarem os ovos, né, porque a grande maioria das espécies de anfíbios depositam os ovos na água que se transformam em girinos, né? Mas então, esse evento reprodutivo, ele meio que vai acompanhar a chuva. Ter uma chuva forte que você vai ver um boom, né, de sapos aí nas poças. Mas vai ser hoje, vai ser amanhã? Não sei. Né? Tenho certeza que se desse um pé d'água hoje mesmo estaria cheio de sapo, né? Porque eles, digamos assim, só estão na espera desse gatilho ambiental para entrarem no período reprodutivo propriamente dito. Mas a chuva pode demorar semanas ou meses, né, para chegar. Pode chegar, sei lá, daqui a um mês, 2 meses, tomara que não, né? Mas as espécies respondem às condições favoráveis, né, do ambiente para exibirem, né, esses eventos vitais dos seus ciclos de vida. Então, esse seria um tipo de resposta temporal, fenológica. E um terceiro tipo de resposta às mudanças climáticas seria a resposta no espaço, onde os organismos se dispersam, migram, né, se movimentam no espaço geográfico procurando um ambiente climaticamente favorável. Né? Então, isso, por exemplo, já foi encontrado para algumas espécies no hemisfério norte, né, então na região da Escandinávia, se eu não me engano, né, no norte da Europa, não é nem Escandinávia, é na região da Suécia, Dinamarca,
enfim, onde para uma determinada espécie de planta, até 1970, tinha se delimitado, né, esse limite de distribuição geográfica. Para baixo dessa linha azul é onde se encontravam todos os organismos dessa espécie de planta, nessa região esverdeada. Já em 2006, né, então 70, 80, 90, 25 anos depois, outros autores, né, encontraram que os organismos dessa espécie avançaram, digamos assim, aquele limite encontrado até 1970. Né? Então, o organismo dessa espécie de planta estão ao norte dessa linha azul, ou seja, ocupando ambientes que antes elas não ocupavam, ou seja, com o aumento da temperatura média, né, nessa região da Europa, já foi possível rastrear alguns organismos ocorrendo em regiões onde o clima mudou em relação a 1970. Né? Isso para o nosso contexto, né, para o contexto brasileiro, por exemplo, é difícil da gente avaliar porque estudos, né, que remetem aí ao primeiro ou segunda metade do século XX é escasso, né, de espécies com esse acompanhamento temporal. Né? Então, por isso que é difícil fazer uma avaliação para o Brasil. Mas na Europa, diversas espécies têm sido estudadas ao longo de 50, 100 anos. Né? Então, tem-se um registro muito robusto de espécies ocorrendo em áreas novas, mapeando junto essas variações climáticas que já ocorreram ao longo do último século. Então, uma compilação feita pelos chineses aqui, Xin Shen e colaboradores em 2011, né, principalmente com espécies do hemisfério norte, onde a grande maioria dos exemplos estão, eles compilaram, né, onde diversas espécies ocorriam ao longo do tempo, né, ao longo principalmente do século passado, e procurando identificar qual que é o padrão de alteração geográfica que esses organismos exibiram, né? Ou seja, essa mudança da distribuição geográfica à procura de áreas climaticamente favoráveis. Então, o que eles encontraram? Que existe uma tendência de alteração geográfica, né, em direção aos polos, né? Ou seja, as espécies tendem a ir em direção aos polos, que tipo, antes era super gelado e agora vai ficar só um pouco frio, né? Ou seja, vai ter um aumento de temperatura para essa região. Não é um aumento de temperatura tão pronunciado, na verdade se torna uma faixa térmica relativamente ótima para a fisiologia delas, né? Considerando aquele estudo no Chile que eu mostrei para vocês, no primeiro exemplo de como as espécies podem responder às mudanças climáticas. Então existe essa tendência de migração, de dispersão por década de 16,9 quilômetros em direção aos polos, né? Então, por década, uma espécie alterar sua distribuição geográfica de 17 quilômetros em direção aos polos. Aqui as flechas estão para cima, principalmente porque os maiores exemplos vêm do hemisfério norte, mas isso pode ser válido para o hemisfério sul também. Né? As espécies já podem ter realizado algum tipo de migração, né, de alteração de distribuição geográfica, só que a gente não conseguiu acompanhar isso, né, mas uma distribuição para as regiões polares. Mas também, outra tendência são os organismos, né, se deslocarem morro acima. Né, o Iron Maiden, na música Run to the Hills, já previa isso. Né, então, como fã de rock, né, eu tinha que citar isso, mas a questão é que, para sobreviver, elas tendem a subir o morro. Por quê? Porque conforme a gente sobe cadeias de montanhas extensas, né, os Andes, no nosso nosso caso, uma menor extensão, as florestas da Mata Atlântica, né, a região de montanhas aqui da Suíça, da Itália, do Everest, enfim, as espécies tendem a subir morro acima. Por quê? Porque aumentando o clima, não vai ficar tão gelado lá em cima, né? Vai ficar um clima ameno, e um clima que era super quente embaixo, vai ficar mais, quer dizer, que era quente embaixo, ficando mais quente ainda, as espécies vai subindo morro acima, onde o clima está relativamente, vai acompanhando, né, o clima que ela está adaptada, subindo então o morro numa média de 11 metros morro acima por década.
tá ok? Então essa é uma das tendências de respostas que as espécies têm também a exibir frente às mudanças climáticas atuais. Bom, e se nenhuma desses três tipos de respostas os organismos conseguem exibir, né? Então, extinções já foram relatadas na literatura, né, para as espécies como principal causa, então, sendo as mudanças climáticas atuais, né? Nesse artigo de revisão da Greta Peckel, de 2017, eles fazem uma revisão muito sistemática, né, bem completa, de impactos que a mudança climática causa na biodiversidade, tanto considerando espécie específica, né, uma determinada espécie, mas também considerando no nível de organização biológico, de comunidades, ecossistemas, e também para o bem-estar humano. O que seria isso? Né? Então, diferentes espécies, ou de animais ou de plantas, que uma determinada população numa região do mundo pode ter como adoração, pode ter uma determinada espécie como sendo cultuados, né, em sua religião, muitas dessas religiões podem se tornar enfraquecidas. Por quê? Porque algumas espécies que são cultuadas como mitos ou como deuses podem não estar existindo mais em uma determinada região porque o clima mudou e a espécie não está adaptada, né? Não consegue exibir nenhum tipo de resposta, nenhum tipo dessas três respostas aqui. Então ela vai se tornando ou localmente extinta ou mesmo a espécie como um todo pode se tornar extinta, alterando então culturas, regiões, por exemplo, que, enfim, nas suas culturas festivas tem o cultivo de vinho, por exemplo, né? Então, se para o crescimento de uvas em uma determinada região o clima alterar tanto e não conseguir plantar mais uva, né? Então os governos, né, a atividade econômica pode não ser mais efetiva numa determinada região. Então, o impacto das mudanças climáticas não é só na biodiversidade, mas também culturalmente falando, né, religião, econômico, né, diversos podem ser os impactos das mudanças climáticas. Então, visto tudo isso, né, principalmente nos casos onde os países, né, apenas tem uma tradição mais recente de pesquisa, por exemplo, no nosso país, se a gente não consegue, né, não tem dados específicos de onde as espécies existiam para saber se elas já alteraram a distribuição geográfica ou se de alguma certa maneira já estão exibindo algum tipo de resposta diferente frente a uma determinada mudança climática, né? Se a gente não tem esses dados históricos para acompanhar isso, como que a gente pode prever esses impactos e fazer bom uso disso, né? E determinar medidas de conservação efetiva? Então, duas são as abordagens que podem ser feitas para prever os impactos de mudanças climáticas na biodiversidade. O primeiro dele é incentivar, né, estudos fisiológicos de limites de tolerância das espécies para entender os reais limites de tolerância que uma espécie pode exibir, né? Então, aquele primeiro tipo de resposta que a gente viu, que a gente falou alguns slides atrás, né, seriam incentivar esse tipo de estudo para saber o que cada espécie, né, uma determinada espécie de interesse econômico, né, quais são, para a gente saber, né, se ela vai estar adaptada a uma região tropical ou não em 2050, fazendo estudos fisiológicos, né, ecofisiológicos, dá para a gente saber o quão ela aguentaria um determinado tipo de clima no futuro. Né? Então tem disciplinas, né, na ecologia, interagindo com fisiologia, bastante emergentes atualmente, né, por grupos de pesquisas diversos, como por exemplo desse artigo científico, onde esse tipo de informação sendo obtido, né, ajuda e muito em entender como as espécies podem responder às mudanças climáticas. Mas fazer isso para diversas espécies é custoso, né? Fazer aquele tipo de estudo, por exemplo, para o lagarto que eu falei alguns slides atrás, leva tempo, né? Então, para um estudo de mestrado ser desenvolvido, leva uns 2 anos. Para um estudo de doutorado, com 5 espécies que seja de uma determinada espécie,
levaria 4 anos, né, para ser feito. Um pós-doutorado, né, com algumas espécies aí, levaria 1, 2 anos para ser feito. Salário para pagar o bolsista, né, o pesquisador, verba para campo, para montar laboratório, então isso é custoso, né? Se a gente enfim, tivesse o poder, né, de designar para cada espécie de anfíbio, né, vamos pegar só anfíbio, né, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, para estudar esses limites de tolerância fisiológica para todas as espécies de anfíbios do Brasil, né, mais de 1.000 espécies, né, mil e algumas espécies. Se todos os programas de pós-graduação no Brasil focasse, né, em estudos ecofisiológicos com anfíbios, mesmo assim, não teria todas as espécies de anfíbios, né, tendo essa caracterização ecofisiológica em um período de pequeno prazo, né, em 5, 10 anos, acredito eu que nem todas as espécies teriam esse tipo de informação. Então, quanto mais, considerando todas as outras espécies de vertebrados, invertebrados aquáticos ou terrestres, espécies de plantas, né? Então é custoso fazer um tipo de estudo desse para as espécies. Leva tempo, leva dinheiro e leva pessoal, né, para você recrutar e fazer esse tipo de estudo. Então, que tipo de alternativa que poderia ser feito para tentar, de alguma maneira, obter informações por um elevado número de espécies, né? Seria, então, os chamados estudos preditivos, estudos correlativos. Então, tem-se a caracterização do nicho ecológico de uma espécie onde ela ocorre no ambiente, então seria fazer aquela caracterização do nicho climático que aquele estudo do Lagartos mostrou, e projeta isso no espaço para ver onde áreas climaticamente adequadas para determinada espécie existe. Então essa é a chamada modelagem de distribuição de espécie ou modelagem de nicho ecológico. Então, para isso, tem toda uma grupos de pesquisas, né, e avanços nesse tipo de metodologia sendo desenvolvido, né, bastante emergentes, principalmente ao longo da última década, ao longo dos últimos 20 anos, né, uma bibliografia muito crescente, e que é onde eu me inseri, né, depois do meu doutorado, no meu pós-doutorado, né, eu ingressei um pouco para essa área de modelagem, de biogeografia, que é o que eu vou falar, então, como que potenciais impactos de mudanças de distribuição podem ser mensuradas via modelagem de distribuição de espécies. O que é isso, então? Modelagem é basicamente associar os pontos de ocorrência de uma espécie conhecidos com características de clima diverso, então média de temperatura anual, sazonalidade de temperatura, quantidade de chuva que uma determinada região tem. Para tudo isso tem informações, né, de dados meteorológicos muito extensos que se tem no mundo. Então, fazendo essa caracterização de como que é o clima em cada um desses pontos, projeta-se esse nicho climático e um envelope bioclimático, e tem-se, então, onde o clima é mais parecido, geograficamente falando, com os pontos de ocorrências conhecidos por a espécie. Tá? Então, como prover potenciais impactos? A gente pode fazer esse exercício espécie específico, né? Então, a gente pega espécies de interesse. No caso aqui desse artigo, são 4 espécies de anfíbios generalistas que têm uma ampla distribuição geográfica na América do Sul. A gente tem os pontos de ocorrência conhecidos para a espécie, caracteriza esse nicho climático e joga para o envelope bioclimático da América do Sul, né? Enfim, tem-se diversos tipos de erros inerentes dessa metodologia. Por quê? Porque ela parte do princípio que os pontos de ocorrência da espécie estão em equilíbrio com o clima, né? Mas, como eu falei, outras variáveis podem atuar modulando os limites de distribuição, mas o clima é um dos principais preditores, né? Então a gente assume um determinado erro. Tanto é que os mapas resultantes da modelagem de distribuição de espécie ou de nicho ecológico
a gente chama de um mapa de adequabilidade climática, não de mapa de ocorrência de espécie, né? Então, o clima típico dessa espécie baseado nos pontos de ocorrência tem essa determinada característica, né? E jogando esse nicho climático para um cenário de clima de 2050, onde algumas regiões devem ter um aumento de temperatura, diminuição de regime de chuva, né? Então, essa espécie para 2050 tende a diminuir a sua área de extensão climaticamente favorável, tende a diminuir 57%. Para essa espécie, fazendo todo esse procedimento, caracterização de nicho climático e projetando esse nicho climático em 2050, tem uma diminuição dessa área de 13,9%. Outras duas espécies, né, tem diminuição de menos 43% e menos 31%. Algumas espécies pode ter, na verdade, uma ampliação de áreas climaticamente favoráveis, né? Mas, via de regra, as espécies tendem a ter para o futuro, né, uma redução de área climaticamente favorável. E se a gente calcular o centroide, né, o ponto central dessa ocorrência, a gente vai observar que para os cenários de projeções para 2050, esse centro da distribuição geográfica está mais para o sul. Ou seja, tende a ter uma distribuição geográfica mais para o sul, essas espécies aqui utilizadas nessas predições. Outra aplicação é o quê? É fazer isso usando métricas biológicas de ecologia de comunidades. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que foi parte da minha pesquisa que eu realizei na minha bolsa de jovem pesquisador da FAPESP, dentre as 500 espécies, aproximadamente 500 espécies de anfíbios conhecidos para a Mata Atlântica, e as 200 conhecidas para o Cerrado, o que a gente fez? A gente buscou por pontos de ocorrência para cada uma dessas espécies, geramos a modelagem de nicho ecológico, né, caracterizamos o nicho ecológico da espécie para o tempo atual, projetamos isso no tempo atual e projetamos esse nicho ecológico para 2050 e 2070. Então, com isso, com essas projeções, né, para a Mata Atlântica, considerando espécies com pelo menos 5 pontos de ocorrência, né, que é o número mínimo para fazer uma projeção, uma modelagem relativamente um pouco mais robusta, né? Então, contabilizou-se aqui 355 espécies e aqui 150 espécies para o Cerrado. Então, das 355 espécies utilizadas na Mata Atlântica, a gente gerou uma matriz de ocorrência-ausência para o tempo atual, para 2050 e para 2070, né, áreas climaticamente favoráveis para cada uma dessas espécies, e geramos um mapa de riqueza para saber se as mudanças climáticas tendem a impactar onde deve ter mais ou menos espécie na Mata Atlântica ou no Cerrado. O que a gente encontrou? Que os gradientes de riqueza não devem ser alterados em cenários de mudança climática, ou seja, onde atualmente tem uma alta riqueza de espécies na Mata Atlântica e no Cerrado, tende a ser as mesmas regiões que para 2050 e 2070 também serão as regiões mais ricas. E as regiões com menor número de espécies tendem a ser as mesmas regiões que são atualmente. Isso é uma boa notícia? Não sei, eu acho que não. Sabe por quê? Porque o que tem-se de projeção, na verdade, é uma perda generalizada de áreas climáticas. Ou seja, conforme esse estudo aqui mostrou, né, que para as 4 espécies existe uma tendência de redução de área climaticamente favorável, nesse caso aqui, também existe, a grande maioria das espécies tem uma redução de áreas climaticamente favoráveis. E essa redução é generalizada, em espécies que ocorrem no norte, no meio, no sul, no interior, né, ao longo de todo o domínio da Mata Atlântica do Cerrado, a tendência de perda é proeminente para a grande maioria, né, e espacialmente falando também. Então, onde está em marrom aqui, significa que tende a ter um menor número de espécies em 2050 do que
no atual. Com exceção para essa região do Cerrado, onde ao invés de perda do número de espécies, de áreas climaticamente favoráveis de espécies, na verdade a gente tem um ganho, né, para essa região. Ou seja, pode ser espécies em áreas que já estão adaptadas a um clima mais quente nessa região do Cerrado, né, em contato com caatinga, por exemplo, e que um aumento de temperatura, né, na verdade, amplia aí sua área de nicho ecológico, né? Então a caracterização de nicho climático dela já envolve, já é um ambiente quente, e talvez não varie muito esse quente, ou talvez varie dentro das condições que já é encontrado na espécie hoje, onde na verdade as espécies tendem a ampliar seus limites de distribuição, mas só para essa região, né? De uma maneira geral, a tendência é ter uma diminuição no número de espécies, né, do tempo atual para 2050, uma diminuição de 2050 para 2070, não tão evidente assim, não tão com uma inclinação tão evidente do tempo atual para 2050, mas mesmo assim tende a ter uma diminuição de espécies. Outros estudos já mostraram isso, né, de 2014, por exemplo, para a Mata Atlântica, mas o principal a ser mostrado aqui é o quê? Que apesar de os gradientes de riqueza de espécies não ser alterados, existem uma projeção de redução generalizada do número de espécies, né, de áreas climaticamente favoráveis de espécies, e tem algumas espécies que, inclusive, não têm áreas climaticamente encontradas para 2050 ou 2070. Né? Então, 37 espécies das 350 da Mata Atlântica não tiveram áreas climaticamente favoráveis projetadas para 2050 ou 2070. Então, se elas não tiverem capacidade de exibir alguma resposta via alteração fenológica ou resposta individual, né, fisiológica, por exemplo, essas espécies podem entrar em extinção, porque áreas climaticamente semelhantes ao que é encontrado hoje não foram projetadas para existir em 2050. No Cerrado, das 155 espécies, isso deve ocorrer para 5 espécies. Né? 5 espécies não têm áreas climaticamente semelhantes ao que é encontrado hoje. E como fazer isso para estabelecer medidas de conservação, né? Então vamos pegar um mapa de ocorrência de espécies, né? Então, de uma maneira simplificada, a gente tem uma riqueza de 3 espécies ocorrendo nesse ambiente geográfico, aqui nessa área geográfica, essa espécie de borboleta, essa espécie de peixe e essa espécie de roedor. Para a gente proteger todas essas espécies nesse ambiente aqui, nesse espaço geográfico, como que a gente pode selecionar esses grids? Selecionando esses 3 mais esse? Não, a espécie de peixe não estaria incluído nesse design de proteção ambiental. Seria essa segunda alternativa? Até que seria, a gente conseguiria proteger a espécie de borboleta e de peixe e a espécie de roedor. Mas a terceira opção, ela é mais efetiva. Tendo um menor custo de preservação, né, a gente consegue proteger todas essas espécies. Tá? Então, fazendo esse exercício de priorização espacial, né, foi o que a gente fez com os mesmos dados, né, do estudo anterior, para os anfíbios da Mata Atlântica e do Cerrado, com a matriz de espécies, fazendo a modelagem, né, para o ambiente atual, para o cenário de clima 2050-2070, a configuração de seleção de áreas biologicamente importantes para os anfíbios segue esse padrão. E jogando tudo isso, sobrepondo em um único mapa, a gente encontra que áreas da Mata Atlântica ao longo da costa, né, principalmente no sudeste do país, são áreas de extrema relevância para proteger as espécies de anfíbios, né, considerando as mudanças climáticas atuais. Algumas outras áreas na região nordeste, região sul também. Mas, por outro lado, para o Cerrado, essa congruência espacial ao longo do tempo, ela se torna mais difícil de ser encontrado. Poucas áreas totalmente vermelhas, que representa áreas
de conservação espacial importantes ao longo dos 3 espaços de tempo mensurados são importantes, né? Então, poucas áreas em comum do Cerrado são importantes para os 3 períodos de tempo. Então, aqui, nesse caso, ao invés da gente fazer como na Mata Atlântica, de proteger desde já, né, propor uma proteção efetiva desde já para perdurar ao longo das décadas, no Cerrado, uma estratégia de conservação diferente pode ser elaborada, ou seja, em 2 décadas a gente pode efetivar, né, colocar mais força de conservação para uma determinada região do Cerrado, né, vendo essas regiões. Pode-se já ir pensando em formas de conectar esses diferentes grids com os grids mais próximos para 2050, para poder enxergar qual seria o caminho que o maior número de espécies faria para encontrar no futuro áreas climaticamente favoráveis, e esse mesmo exercício para 2070, né? Então, propor um esforço maior de 2020 até 2030, por exemplo, e a partir de 2030 a 2050, retira o esforço de uma região e joga esse esforço em outra região, né, seria estratégias mais efetivas, procurando encontrar pontes, né, corredores ecológicos para promover essa migração potencial, essa dispersão potencial que as espécies podem exibir em cenário de mudança climática, né? Então, se a gente tem onde as espécies ocorrem ao longo das décadas, a gente pode rastrear quais são essas áreas, né, para fazer essa ligação por corredores ecológicos, né, e encontrar uma rede de preservação ambiental, né, geograficamente falando, para priorizar essa alteração na distribuição geográfica que as espécies devem ter ao longo das décadas, né, que estão por vir, onde o clima deve se alterar. Bom, pessoal, fechando então, chegando na reta final da nossa palestra, qual seria, né, as principais consequências das mudanças climáticas e como que a gente poderia fazer para minimizar tudo isso? Bom, então quando a gente fala de biodiversidade, pessoal, a gente fala de tipos de formas diferentes de vida. Tipos de formas diferentes de vida significa diferentes espécies exercendo diferentes funções no ambiente. Diferentes funções no ambiente seriam diferentes serviços ecossistêmicos que cada espécie pode fornecer para os seres humanos de uma maneira relativamente gratuita, né? O que são esses serviços ecossistemas? Então, quando uma espécie interage com outras espécies ou com o ambiente físico, essa ligação entre as espécies ou com o ambiente físico é o que é chamado mecanismos, né, que a natureza vai sofrendo, vai acontecendo e que, em última instância, são os serviços ecossistêmicos. Exemplificando, a relação de um animal com um vegetal, né, essa relação mutualística entre abelha e flores, gera para a gente serviços ecossistêmicos de fornecimento, né, fornecimento de frutas. Então, se abelhas, né, não forem preservadas, plantações inteiras podem não continuarem, né, a produzir frutos, porque o principal o principal agente que proporciona reprodução em plantas, inclusive plantas que fornecem alimentos para a população humana, né, seria destruído. Então essa ligação seria quebrada e esse tipo de serviço ecossistêmico não seria oferecido. Árvores, ao longo de cursos de rios, né, filtram de uma certa maneira a água que vem do ambiente terrestre, né, via chuva, filtram a água e tornam essa água relativamente boa para o consumo para a população humana. Se não tem essa vegetação de mata ciliar ao longo dos cursos dos rios, a água fica com propriedades físicas e químicas inapropriadas para o consumo humano. Isso encarece o tratamento para a população humana e quem paga, né, essa diferença, né, em contas de águas mais caras seria a população humana.
um desmatamento efetivo na região Amazônia pode alterar regimes climáticos na América do Sul inteira, né, ao sul da Amazônia. Os rios voadores que são formados pela evapotranspiração das árvores da Amazônia são extremamente importantes, né, para a região agrícola do Brasil, no Cerrado, ou até no sudeste e sul do Brasil, ou mesmo para outros países, né? Então, a quebra dessa relação entre o ambiente biótico e biótico, ou biótico e abiótico das espécies, fazem com que quebram essa ligação entre os organismos, ou o ambiente físico e químico, e, consequentemente, interrompe esses serviços ecossistêmicos. Em última instância, o que acontece nesse caso aqui? Né, vai encarecer a produção agrícola, vai causar um déficit de produção agrícola no Brasil pelo aumento exacerbado de desmatamento na Amazônia, por exemplo. Diversas outras, né? Um desmatamento exacerbado pode causar diversas outras coisas, como uma pandemia, por exemplo, né? Então, o desmatamento, fazendo com que as espécies silvestres se tornem mais próximas da espécie humana, pode fazer emergir doenças que uma vez era comum em uma fauna silvestre, a população humana entra em contato com isso, a gente não tem adaptação nenhuma para lidar com isso, e a gente está vivendo o que está vivendo por causa disso, né, por causa dessa aproximação excessiva da população humana com a fauna silvestre. Então isso altera e piora a qualidade de vida da população humana. Se as mudanças climáticas parassem hoje, a gente ainda assim sentiria seus impactos devido à inércia do sistema climático, né? Então, por exemplo, o que a mudança climática pode causar? Pode causar alterações, né, em correntes de ar, correntes de alta pressão, de baixa pressão, né? Todas essas métricas meteorológicas se alteram. E parando hoje, ainda assim o ambiente vai continuar, né, o seu fluxo até ser normalizado ao que já existia antes, né? Décadas ou mesmo centenas de anos podem ser levados. Então, o que a gente tem que fazer é tentar minimizar para não chegar naquelas que eu falei no começo da palestra, para não chegar naquele aumento ainda maior de 1,5 grau ou 2 graus médios que é previsto para ocorrer nos próximos 100 anos, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Individualmente falando, seriam adotar posturas, né, o chamado 3 R's da conservação. Então, postura de desenvolvimento sustentável, reduzindo, reutilizando ou reciclando recursos naturais, né? Então, uma vez que a gente explora esses recursos do ambiente, né, em última instância, a gente libera gás carbônico para a atmosfera, né? Então, reduzindo, reutilizando ou reciclando esses recursos naturais, mantém o carbono, de uma certa maneira, nos organismos vegetais ou animais, né, ou em outros grupos biológicos, e evita mais gás carbônico ser liberado na atmosfera. Que outras atitudes a gente pode tomar? A gente tem que cobrar dos nossos governantes, né, atitudes de desenvolvimento sustentável, né? Então, na esfera pública, na esfera governamental, deve-se haver, é obrigatório isso, né? Haver uma adesão e compromisso de todas as nações, mesmo que uma determinada nação não emita tanto gás carbônico na natureza, né? As nações, né? A gente está utilizando o mesmo planeta, né? Então, as nações, de uma certa maneira, têm que entrar num acordo para estabelecer metas de redução de emissão de gás carbônico, né? Isso é muito difícil acontecer, né? Desde quando eu lembro da época do Rio 92, que foi basicamente um dos primeiros pactos, né, das diferentes nações do nosso planeta que se juntaram na Conferência do Rio 92 para estabelecer emissão de gás carbônico, né? E ainda assim, o que acontece nas reuniões posteriores, né? Então teve
em Kyoto, no Japão, na década de 2000, mais recentemente o Acordo de Paris, são tudo reajustes para tentar cumprir o que não foi cumprido, né? É muito difícil para fazer as nações, né, entrarem num acordo quanto a isso, mas a gente, como cidadãos, né, votando, é um dos compromissos que a gente tem que saber, de saber escolher e de cobrar os nossos governantes para tornar essas medidas mais sustentáveis, né, entrarem na nossa rotina, porque é aquela coisa, o que a gente está vendo com a pandemia atualmente é uma onda, né, causou um transtorno danado para a vida de todo mundo, né, mas o que a gente vai ver com as mudanças climáticas é um tsunami, né, comparado com o que a gente está vendo com a pandemia, né. Então, a pandemia, digamos assim, é uma consequência da alteração do modo de vida da população humana, que a gente pode apertar o FF, né, avançar no tempo e ver o que está acontecendo agora rapidamente. As mudanças climáticas, não dá para a gente ver isso, né? Não dá para a gente avançar o tempo e ver como que a gente vai estar daqui a 20 anos, 50 anos, né? Alguns anos atrás, né, sei lá, há um ano atrás, né? Se a gente pudesse voltar e falar que o planeta ia estar de perna para o ar por causa da pandemia que se causou, né, a gente ia dar muito mais valor, tipo, né, a medidas sanitárias de utilização de fauna silvestre para, enfim, para a população humana se alimentar, né? Mas se a gente vê o tipo de vida que a gente tinha, sei lá, 10, 20 anos atrás, para o que a gente já está vivendo climaticamente agora, parece um absurdo, né? Então, como que a gente deixou chegar nisso, né? É esse tipo de discurso que a gente tem que proliferar para a população e conscientizar que as mudanças climáticas não é brincadeira, né? A gente já está vivendo parte disso tudo, qualidade do ar está extremamente insuportável atualmente, a gente tem que respirar fumaça, goela abaixo, pulmão abaixo, e aceitar tudo isso, né? É muito difícil, enfim, a gente aceitar tudo isso. Então a gente, como educador, como biólogo, né, a gente tem que procurar difundir esse conhecimento científico para, né, no trabalho de formiguinha, né, ter a adesão cada vez mais da população e, em última instância, né, saber eleger ou cobrar os seus governantes, né, de uma maneira mais efetiva para que fazer com que medidas sustentáveis de agricultura, de energia elétrica, né, sejam adotadas para a gente melhorar a qualidade da nossa forma de vida, né? Então, finalizando, o incentivo fiscal de órgãos governamentais, por exemplo, né, para os empreendimentos, estabelecimentos comerciais que utilizem ou desenvolvam energia limpa, deve ser incentivado, aumentar investimento ou incentivo político para educação ambiental, né, desde o ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, né, então a educação ambiental ser parte de uma educação regular e consistente, bem embasada desde as primeiras formas de educação, né, que é, enfim, o trabalho de formiguinha que a gente pode fazer e e acreditar, né, pessoal, porque aquela coisa, a gente, por vezes, eu fico desacreditado, eu acho que a gente já era mesmo como população humana, né, mas no fundo, a gente tem uma ponta de incentivo, né, empurrando a gente para a gente lutar e deixar um mundo melhor aí para os nossos netos, para os nossos filhos, ou mesmo para a gente, né, para as próximas décadas que a gente tem a viver. Ok? Então, resumidamente, o que a gente vê, né, que mudanças climáticas globais são alterações de regimes climáticos complexos, a cada ano que se passa são alterações diferentes que aconteceram em diferentes regiões do planeta, né, alterações climáticas que acontecem ao longo do planeta, diferente de ano a ano, de década a década. A utilização do termo aquecimento global não é adequado quando a gente quer generalizar alguns pontos, né? Por quê? Porque muita gente que não acredita em tudo isso, em alterações climáticas, né, pode pegar o termo aquecimento global para
utilizar ao seu favor e negar a mudança climática que a gente tem visto, né? Então, uma enchente extrema que acontece em uma região, ou uma nevasca muito pronunciada em uma região, é parte dessas mudanças climáticas globais que a gente está vivendo. O aquecimento global é, digamos assim, a média, é uma simplificação, mas muito simplificada do que está acontecendo, né? Então, por isso que quando eu falo em aula, ou com parentes, amigos, familiares que não são da área, eu prefiro usar o termo mudança climática ou eventos extremos climáticos, tá ok? E os organismos podem responder de diferentes maneiras a essas mudanças climáticas, né? Mas extinções já foram registradas também. E diferentes ferramentas de estudos aí podem ser utilizados para a gente conseguir mitigar o que as mudanças climáticas têm feito atualmente com a biodiversidade. É isso, pessoal. Eu agradeço novamente, né? Foi uma honra ter sido convidado e ter ministrado essa palestra. Gostaria de agradecer novamente ao convite, né, da comissão organizadora do Jabu, e estou disponível aí às possíveis dúvidas, né, ou discussões que podem emergir ao longo dessa apresentação. Muito obrigado a todos. Bom, Thiago, primeiramente eu gostaria de agradecer pela palestra. Eu acho que foi uma lição para nós, que somos aí possíveis futuros biólogos, futuros educadores e como cidadãos em geral, né? Porque é um tema que está em alta há muito tempo e eu acho que é uma responsabilidade de cada um saber e entender um pouquinho, pelo menos, para a gente saber o que acontece com o nosso mundo e como a gente age perante isso. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, aí eu vou ler elas e você responde para a gente, fazendo um favor. Tudo bem. Ó, a Marina perguntou assim: professor, parabéns pela palestra, primeiramente. Qual o motivo que o senhor acredita que, mesmo mostrando os dados de SIG, existe uma parcela da população que nega a ocorrência das mudanças climáticas? Se a gente tivesse essa resposta, né, é a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente tivesse essa resposta, a gente não estaria vivendo tanta guerra contra professores, contra o ensino, né, que a gente tem vivido atualmente. A que se deve isso, né? Enfim, essa negação, eu não sei, tipo, ela é aquela coisa, eu vi palestra, né, eu tenho acompanhado bastante as falas do Átila Yamarino falando, o que acontece é assim, a ciência ela é muito difícil de ser compreendida, né? E ela, algumas vezes, é falha. Enfim, né, no grupo do WhatsApp que eu tenho do meu filho de 2º ano na escola, alguns pais falando, eu mandaria meu filho tranquilo de boa a partir de outubro, né? E, enfim, a gente tenta argumentar ali, mas eu acho que a principal resposta é uma coisa que o Átila falou em uma das lives dele, que, por exemplo, o Thiago Rangel da UFG, que foi bastante criticado também por fazer modelos bastante preditivos para a Covid no estado de Goiás, e o governador acatou uma das sugestões dele do que deveria acontecer no estado, e ele foi, digamos assim, apedrejado pela população, enfim, porque meio que causou um lockdown ali num período que o comércio estava voltando, enfim. Mas o que acontece? Quando a gente pega uma faca e taca no dedo da gente, a gente vai doer na hora, a gente vai ver o sangue na hora e a gente vai procurar tratar na hora, né? Com a Covid, o que tem acontecido é o quê? É um lag, né? É um período de lacuna de 15, 20 dias para uma pessoa pegar, então uma exposição que a gente tem hoje, a gente vai ver só daqui a 15 dias, né? Mudança climática é uma coisa que a gente, enfim, passou um século inteiro fazendo o que fez, enfim, com a ocupação humana, desmatamento, e que a gente está vendo agora, né? Então é um tempo de resposta muito grande. Vacina já tem um tempo de resposta de 20, 30 anos, né? Então o grupo antivacina, eu não acredito porque a vacina causa autismo, sei lá o quê, mas mal sabe a pessoa que o filho dela não está pegando um sarampo, por exemplo,
porque tem toda a imunidade coletiva, né? E ele não tem uma resposta agora. Se eu deixar de tomar uma vacina agora, se toda a população estiver tomando, ele não vai sofrer, né? E qualquer, sei lá, efeito adverso que venha acontecer com ela vai ser, sei lá, vai demorar um tempo. Né? Eu acho que com as mudanças climáticas, por que a população não acredita, né? Eu não sei, eu acho que essa falta de enxergar essa resposta mais imediata e uma falta de ensino de metodologia científica no ensino fundamental e no ensino médio, né, fazem com que as pessoas não acreditem muito no científico, né? Enfim, é uma questão muito complexa, mas que, enfim, é um trabalho de formiguinha, né, que só viria a ser solucionado com educação básica, né, de metodologia científica, crianças fazendo experimentozinhos ali, vendo o que acontece, né, para, sei lá, talvez mudar um pouco dessa percepção da população. Eu acho que é isso. Ok, professora, obrigada. Agora a gente tem uma pergunta da Letícia. Ela, primeiramente, agradece pela palestra também. E ela gostaria de saber se o senhor acredita que as medidas políticas para a mitigação das mudanças climáticas será obtida nos próximos anos, ou se os grandes operantes dessas políticas irão continuar fechando seus olhos para os efeitos diversos que podemos enfrentar com a continuidade do agravamento das mudanças climáticas. Tem dois pontos aí, né? Eu acredito, o primeiro delas, né? Não é uma pergunta que foi feita, mas que eu posso emendar. O ambiente, a natureza poderia responder a mitigações efetivas? Eu acho que sim. Eu achava que não, né? Antes da pandemia eu achava que não. Eu achava, a gente chegou num ponto de retorno muito difícil, que a natureza seria muito difícil ela voltar a seus estados, mas com a pandemia, com o confinamento obrigatório que se viu, né? Muito que se viu foi alguns lugares extremamente poluídos, que já não tinha uma biodiversidade ocorrendo, né, em áreas naturais, urbanas, uma biodiversidade voltando, né, em Veneza, por exemplo, peixes nadando em canais onde muito tempo não se via antes, na China, enfim, imagens de satélite mostrando diminuição drástica da poluição, e que certamente, né, não teve esse dado, mas que certamente uma resposta da biodiversidade pode vir em relativo curto prazo. Então eu acho que a biodiversidade teria como responder a isso se medidas fossem feitas a partir de hoje, né, ou mesmo gradualmente. Agora, se medidas políticas vão ser efetivamente tomadas, é difícil, né? A gente não quer entrar muito em questão política, né? Mas, enfim, com o que tem acontecido, não ao longo da última eleição, mas do que já tem sido feito com corte de incentivo à pesquisa, de tratamento de professor como se fosse inimigo de população, né? Não desse governo, mas de anos que pelo menos eu tenho visto ultimamente, né? Eu acho difícil, né? Então, o que a gente vê é que político, tanto de direita quanto de esquerda, não leva em conta, ou leva pouco em conta, opinião de cientista. Então, uma das alternativas que eu vejo digamos assim, cientista se engajar mais nesse meio político. É uma batalha muito difícil, porque, tipo assim, é muito conchavo que você tem que fazer, né, para agradar que, né, você não vai conseguir uma lei ambiental porque, olha, está cientificamente perfeita, foi publicado na Nature, na Science, na PNAS. Ela tem que ter algum... enfim, as relações pessoais tem que ser muito... a pessoa tem que ter uma articulação muito boa para conversar com gente... É difícil falar isso, mas com gente mau caráter, né? Ou de ter uma ligação entre diferentes grupos e ter uma determinada lei aprovada, mas não falo nem gente mau caráter, né? É convencer gente que não é da áreas biológicas, né? Que medidas sustentáveis
são efetivas para o desenvolvimento da população humana, né? O que a gente vê é uma generalização do biólogo, né, do pesquisador ambiental, o ripongo, né, paz e amor, mas não é. Existem medidas extremamente efetivas, né, de sustentabilidade na agricultura que pode ser realizada no Cerrado, né, o tal né, é verdade. Eu conheço aí em Jaboticabal mesmo, tem pessoal extremamente forte da agricultura, né, que eu tive contato, enfim, com o projeto de mudanças climáticas financiado pela FAPESP. Um dos professores, eu não lembro o nome dele agora, tem pessoal da agronomia aí em Jaboticabal, pesquisa muito forte e efetiva, com medidas sustentáveis para ser implementado na agricultura, muito eficientes, mas o que falta é essa quebra de barreira para o científico para botar a mão na massa. E para ser feito isso, o principal meio é via política, é via leis, né? E para você fazer isso e ser aprovado, o pessoal que está lá para votar dificilmente tem formação, tem competência, né? Para saber avaliar uma proposta efetiva para ser aplicada como não é essa, né? Não tem competência profissional para avaliar um projeto, uma metodologia. Então, o que falta é uma bancada mais cientista mesmo, né, nas esferas políticas, para entrar, né? Enfim, a gente tem aqui em Bauru, o ex-prefeito de Bauru, o Rodrigo Agostinho, ele atualmente é deputado federal e ele está na frente ambiental, coordenando algumas pastas ali. Vira e mexe, eu vejo, né, que ele entra em alguns embates ali com o atual ministro do Meio Ambiente. Enfim, na minha opinião, né, gostem ou não do prefeito que Bauru já teve aqui, né, enfim, eu acho que ele está no nosso time agora, né, a gente tem que aproveitar isso e sei lá, de uma certa maneira procurar saber se você, né, estudante, sei lá, tem uma veia mais política, né, se empenhe nisso para entrar e tentar fazer valer um pouco mais a voz do biólogo nesse meio político, né? Eu acho que a chave está aí, para a gente conseguir valer um pouco da opinião científica. Com certeza, professor. Agora a Samara ela falou assim que muitos não enxergam a relevância em uma planta, um anfíbio ou um inseto ser extinto, mas não enxergam o efeito dominó que isso pode levar. Aí ela queria saber como trazer conscientização para essas pessoas a respeito das relações dos seres vivos. Em uma sociedade que prioriza o capital, isso parece bem difícil. Eu também compartilho da mesma opinião. É aquela coisa, né? É difícil. A gente, dependendo da pessoa, a gente tem que pegar o que ela acredita mais, né? A crença, digamos assim. Então, por exemplo, recentemente eu tive uma amiga, né? Colega ali dos amigos que a gente tinha de churrasco, da época quando a gente tinha, né, os seus 20 anos ali. E depois de um tempo, né, fazia tempo que eu não falava com ela mandou uma mensagem no Instagram, né, falou, Thiago, eu tô morando aqui em Ubatuba e a casa que eu tô morando apareceu cobra 2 vezes, né, qual o real perigo que eu tenho de morrer? Aí eu falei, morrer, você corre risco muito maior de morrer por Covid, por morrer de dengue, né, ou por tiro, do que de picada de cobra, né, mas vamos lá. Aí eu percebi que nas conversas ela falava, ela é tão bonitinha a cobra e tem outros bichos. Aí eu fui na questão da beleza, né? Então, pessoas que gostam mais de natureza, a gente tem que falar, o Brasil tem uma diversidade exuberante, extremamente rica em relação ao mundo inteiro, e preservar isso é importante para a gente continuar vendo esse bicho. E a gente percebe que esse pessoal é mais do carisma, né? Da afinidade que tem para a natureza. E falei, então, não mata cobra. Se sofrer alguma picada, procura bater uma foto e vai para o hospital e mostra a cobra. Se não conseguir mesmo, né, aí você mata a cobra e leva lá para o médico saber que cobra que é, para saber que soro dá, né? Mas evita ao máximo chegar perto, respeita ela, observa ela, né? Respeita.
Então, digamos assim, esse tipo de pessoa a gente ganha pela, digamos assim, pelo que ela gosta, pelo carisma que ela tem com o animal. Por outro lado, por exemplo, nessa mesma turma de amigo que eu tinha, né, ainda tenho hoje, mas a gente se vê menos, né, mas saindo de uma balada lá, comendo cachorro-quente de madrugada, estava tendo alguma crise hídrica ali na cidade, racionamento, e o pessoal falou, lá vem os biólogos falando que a solução agora é plantar árvore para essa falta de água que a gente tem. E eu era estudante, eu devia estar no primeiro ou segundo ano da faculdade, e eu tô engasgado até hoje. Eu ainda falo, né, nos churrascos que a gente fala, eu respondo melhor isso, né, jogo indireta ali para os amigos ouvirem, mas assim, eu fiquei muito frustrado na hora porque eu não consegui convencer, né, mas qual que seria o discurso? Então você está chamando a gente de ripongo, que plantar árvore, zombando da gente que plantar árvore? Pois é. O que acontece? Lá em Rio Preto, né, que eu sou de São José do Rio Preto, que é onde a gente cresceu, o que acontecia? Há 10, 20 anos atrás, o pessoal que queria se matar se jogava da ponte da represa porque caía e morria afogado. Hoje em dia, o pessoal que quer se matar se jogar da mesma ponte vai morrer porque destroncou o pescoço, porque está tão assoreado o rio que está com 1 centímetro aquela parte, né? E o que isso acarretou de mal para a população? Diminuiu a vazão e de captação de água para a população humana, diminuiu a qualidade de água que o pessoal usava para pescar na época, está bem mais fedido ali, e a gente tem que andar na orla da represa com um fedor intenso, e isso não é prazeroso para ninguém, ou seja, ecoturismo, né, que poderia atrair gente para a cidade, ao redor da represa, poderia ter ganhado algum dinheiro a cidade com isso, mas não ganhou, porque faz 20, 30 anos, o que eles fizeram? Distribuíram para o setor imobiliário, né, na região da nascente do Rio Preto, e cresceu um monte de condomínio naquela região. Né? Hoje o pessoal planta uma árvore ou outra ali, mas não adianta, né? A cagada já foi feita, digamos assim. Então o que deveria ser feito? Né? Pode até construir condomínio naquela região, mas respeita a faixa de mata ciliar da região, que vai manter a qualidade ambiental. A gente ia pagar menos em água para a população consumir, porque ia exigir um menor tratamento de água. Então, enfim, esse amigo meu é advogado hoje, né? Então, cada vez que mostra, né, algum problema ambiental, e que na época ele caçoava de mim, dos biólogos, né? Hoje eu vejo ele, né? A minha próxima é jogar na cara dele a questão da Covid, né? Falar lá, você fica falando, eu já saí para caçar, meu irmão caça, não sei o que lá, vai lá, continua caçando, come uma capivara sem manusear muito bem, que outro tipo de pandemia pode ser você que vai estar causando isso, né? Enfim, e é jogar na cara mesmo desse pessoal. Enfim, jogar na cara não é não é a melhor maneira, né? Dependendo da intimidade que você tem com a pessoa, você pode fazer isso. Mas é saber educar, conversar melhor, jogar, botar o financeiro, a real do financeiro. Se você desmatar, se você caçar, você pode estar quebrando essas relações entre as espécies, e é difícil a gente saber o que pode emergir dessa quebra de serviço ecossistêmico, né? A gente tem taxas de destruição de espécies em ritmo crescente, né? Muitas espécies a gente não tem descrito ainda para a ciência. Então, repetindo, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando de número de espécies. Quando a gente fala de número de espécies, a gente fala de forma diferente de espécie, relação diferente de espécie que uma espécie tem com a outra, e, em última instância, funções diferentes no ecossistema. Se você quebra, é que nem uma raquete de tênis, se você quebra 3 ou 4 cordas ali, você até consegue rebater uma bola. Mas se você desmata aquilo lá e quebra metade, você não consegue raquetear tão bem. A bola vai passar. Ou seja, o ambiente ele vai se degradar com isso. O que vai acontecer? Não sei. Tem tanta ligação que a gente nem conhece, tem tanto serviço ecossistêmico que a gente nem conhece, que não dá para a gente saber quando que vai surgir uma nova pandemia com tanto desmatamento ambiental. Eu estou falando apenas uma das ameaças à biodiversidade, né? Mas superexploração de espécies, poluição, né? Então é procurar trazer algum retorno financeiro imediato que alguma perturbação ambiental pode trazer,
e mostrar isso para a população. E, enfim, eu falei de jogar na cara e tudo, né? Mas tem que ter muita paciência, né? Porque se entrar naquela discussão mais agressiva, aí a pessoa pega mais birra ainda com o pessoal da área ambiental e aí vai fazer coisa de propósito para te provocar. Assim. Então você tem que ter muita paciência, explicar e trazer a pessoa para o teu lado, né? Para o nosso time. Eu acho que é isso. É um trabalho muito difícil, mas de formiguinha que a gente tem que investir, né? É isso. E travou? Alguém ouvindo? Tá. Eu tô vendo aqui algumas perguntas. Eu vou ver mais ou menos onde que parou. Muitos falam mudança climática. Acho que eu tô já respondendo.